Tá fazendo no teu Instagram mesmo, né? Tá. Já iniciou. Podemos. Muito bem, bom dia. Você que está aí na minha rede social, me acompanhando. Nós estamos aqui na Unival, sou parceiro do Senac, para apresentar a você aí que está nos assistindo o Clube do Livro. O Clube do Livro aí, que é um novo método inovador que o Senac está aderindo, fazendo com que os nossos alunos pratiquem ainda mais a leitura e possam refletir sobre esse conceito que é importante sobre a leitura, que é o desenvolvimento pessoal. Estou aqui com alguns alunos que vão iniciar aí os comentários sobre o livro, a importância do livro, o conteúdo que tem dentro dessa criação. E você que está aí nos assistindo vai poder apreciar esse show ao vivo aí para você. Eu vou pedir que meus colegas se apresentem. Bom dia, meu nome é Sabrina, sou aluna do Senac. Bom dia, meu nome é Warner, também sou aluno do Senac. Bom dia a todos que estão nos assistindo, eu sou a Carol e também sou aluna do Senac. Muito bem, os nossos astros já se apresentaram aí, né? Vocês vão acompanhar esse livro aqui que é uma edição top, Doenças Profissionais do Trabalho. Os nossos alunos vão comentar um pouco mais sobre ele, sobre a influência que eles tiveram dentro da leitura. E a gente vai iniciar, né, pessoal, o conteúdo de hoje aqui, o pessoal está nos assistindo, sobre o trabalho e a esfera física, né? Quanto esse conteúdo é importante, né? E foi coisas que vocês apresentaram aí durante um trabalho, né? Foi o Laboratório de Juventude, que é mais uma unidade curricular aí do nosso Senac, que faz parte da aprendizagem. Eu vou iniciar com vocês, pode ser você? Pode ser. Comente um pouco mais sobre esse assunto, o que você achou de importante, o que você leva aí como relevância desse assunto. Os demais depois vão pegando um gancho na fala e vão interagindo, tá bom? Eu achei muito interessante esse capítulo, né? Porque primeiro a gente tem essa noção já de que ao desenvolver uma atividade laboral a gente tem esse desgaste físico, né? Mas o que esse livro traz é essa outra visão, a parte também psíquica que traz junto desse desgaste, né? E o primeiro livro ele começa apresentando as diferentes formas que esse desgaste mental podem acontecer durante o ambiente de trabalho, né? Durante a nossa atividade laboral. Mas ele também destaca alguns aspectos importantes de como a gente pode solucionar esse problema. Como a gente tem que, primeiro, ter ciência desse problema, né, para depois buscar uma forma de solucionar eles. Sim, eu achei bem interessante também que o livro ele traz esse aspecto físico, né, das doenças de trabalho e também foca na parte mental, na parte psíquica, que é tão recorrente agora na nossa atualidade, que é tão importante ser trabalhado, ser estudado, e que os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, eles têm que estar cientes desse assunto, que é bem interessante. O livro ele traz sobre a prevenção desses assuntos, também fala um pouco sobre o desenvolvimento e também as consequências dessas doenças. Uma parte que eu achei muito interessante foi como ele apontou que fatores externos, fatores urbanos podem afetar a gente dentro do ambiente de trabalho, independente se a gente está fora de uma sala, de uma mesa, de uma cadeira, a gente é afetado pelo problema que vem lá de fora. E outra parte que eu também gostei foi como é mostrado que o trabalhador, às vezes, ele é menosprezado. Ele não é ouvido, mesmo que ele execute a função. Ele não é escutado. Eu achei muito interessante isso. Muito bem, essa chamada sobre a questão dos fatores externos. É uma das coisas que é comentado muito nas empresas, que a gente não deve levar Não deve aquela levar. problemática lá de casa, do trabalho, né? Então são fatores externos que podem alterar a nossa esfera física. Muito bem, aí a observação de vocês. Aí nesse conteúdo ele cita algumas doenças, principalmente que vocês abordaram aí. Uma doença assim, que chama muita atenção para vocês, principalmente nessa prática laboral, né, que é o conteúdo da aborda. E lembrando que essa esfera inicial é uma esfera que aborda em todo o contexto do livro. Né? Sim. Basicamente, o passo inicial ele é um passo importante dessa leitura. Uma doença assim, pode afetar lá no ambiente de trabalho que vocês observaram. Acho que principalmente a ansiedade, né? Sim. O estresse também pode ser uma falta muito... Pode ser desenvolvido ou então agravado nesse ambiente de trabalho. Né? A comunicação da empresa, ela reflete muito no desenvolvimento do colaborador.
Então, o estresse e a ansiedade, elas são sintomas que são normais, né, no nosso cotidiano, em situações que acontecem, que a gente não espera. É normal a gente se sentir assim. Só que quando isso acontece de uma forma frequente e de uma forma negativa, aí sim isso pode trazer consequências para a saúde do colaborador e também para todas as pessoas que estão naquela empresa. Também como o grupo que a gente convive todo dia, os outros colaboradores podem, a convivência que a gente tem com essas pessoas pode afetar a nossa mente também. Sim. É muito importante. A gente estudou em algumas aulas a diferença entre um grupo e uma equipe. Sim. Ótimo. E a equipe são as pessoas que a gente convive todo dia e elas têm que ter uma boa convivência, independente do lado de fora, do que vem de fora. A gente tem que ter uma boa convivência no ambiente. E essa boa convivência, aliás, uma não boa convivência pode alterar essa esfera psíquica do colaborador. Sim, a gente pode pensar, não quero ir amanhã, eu vou encontrar com fulano, não quero ir. Isso também gira em torno do relacionamento interpessoal, né, dentro da empresa, que é sobre ter aquela relação baseada na empatia, no respeito, para ter um feedback positivo naquela empresa. E quando não tem essa relação do relacionamento interpessoal entre a empresa, tanto o colaborador ele pode, né, adoecer na esfera psíquica, quanto também o desenvolvimento da empresa não vai bem, né? No desenvolvimento das atividades, em bater as metas. Então, é bem importante a gente relacionar que a saúde mental do colaborador está diretamente relacionada com o desenvolvimento da empresa, né? As atividades que são feitas. Sim, como a empresa não deve estimular uma rivalidade entre os colaboradores. São vários fatores que levam um desgaste mental na empresa, como a falta de uma orientação do líder ou do chefe, a rivalidade entre os colaboradores, isso é bem importante focar, que não deve ser feito dessa forma, né? Também outra coisa é eu entender as orientações e críticas do meu colaborador, né? Quando eu tenho um feedback e aquele feedback ele não é bom, ele é um feedback negativo, eu tenho que saber filtrar para melhorar o meu desempenho na empresa. E o colaborador tem que se sentir acolhido para dar esse feedback também. É verdade. Em uma empresa você não pode simplesmente fazer uma crítica construtiva. Eles vão entender, tá me atacando, eu vou demitir essa pessoa. Sim, leva muito pro lado pessoal, né? Não tem uma liberdade, evidente. Tem esse espaço, né, de troca de... Então é muito bom quando tem esse desenvolvimento da cultura de feedbacks, né? Tanto para o chefe quanto para o colaborador saber quais são os pontos que podem melhorar naquela empresa e como pode se desenvolver melhor. Muito bem. Ótimo. Você tá um show, hein? Estou me sentindo tímido aqui agora. Pessoal, no livro de vocês, ele fala muito da questão do gênero de trabalho. Sim. Ele cita um pouco do trabalho da mulher, né, as indiferenças, principalmente que vem tendo nos últimos anos. E é algo importante que vocês comentem, principalmente o pessoal que está assistindo, né, porque recentemente nós tivemos aí muitas mudanças, principalmente em leis aqui no Brasil, que tratam um pouco da importância do trabalho da mulher. Né. Hoje nós temos aqui grandes mulheres. Eu vou citar a Renata, nossa supervisora, mulher, né? Raíssa, nossa professora, mulher, né? Então são pessoas que levam conhecimento e que realmente trabalham de forma correta, né? E influenciam. E hoje esse contexto ele vem mudando. E se você observar o mercado de trabalho, ele é mais envolvido por mulheres, né? E há maior quantidade de mulheres do que homens. E dentro da leitura dessa questão aí de gênero e trabalho, ele fala que a saúde da mulher vem sendo alvo de atenção nas últimas décadas, principalmente por essa indagação de diferenças entre o trabalho da mulher e o homem, e um pouco dessa discriminação que há dentro desse contexto. O que vocês coletaram de importante desse assunto? No primeiro momento ele traz que justamente isso, as mulheres elas têm esse... Por mais que ele traz que elas tenham mais problemas mentais, mas elas também têm mais apoio em relação a isso, né? Apesar de elas terem esse mais apoio, elas desenvolvem mais problemas relacionados a isso, né? Elas sofrem mais, o assédio moral, sexual. Já tem a questão da sobrecarga que a mulher tem, né? Exatamente, jornada dupla, né?
foi uma das coisas que vocês situaram na questão da nossa reunião, para apresentar o livro, a questão da mulher pensar aí de forma diferente, ela trabalha, ela chega em casa, ela trabalha novamente para limpar a casa, fazer comida. E a gente citou um pouco da questão do machismo, né? O homem machista que às vezes não está em casa, não ajuda a mulher, né? E acaba sobrecarregando a questão dela. Acredito que toda a função que Exatamente. necessite em casa é da mulher, né? Assim, se mexer. Então, Minha esposa está me acompanhando aqui, mas eu faço almoço todo dia, né? essa relação do gênero e trabalho, né, que é falado no livro, vem toda de uma problemática histórica e cultural, né? De antes as mulheres elas ficavam em casa, elas tinham aquele trabalho do lar, né? E o homem é que ia na empresa e fazia todo esse trabalho. Porém, com o passar dos anos, as mulheres elas também estão tomando conta desse trabalho de mercado, né? Desse mercado de trabalho. E isso é muito importante. Só que muitos ainda têm esse preconceito, né? Entre aspas, da empoderação feminina no ambiente de trabalho, né? Acham que a mulher ela não é capaz, que ela não é suficiente, tanto por ela ter uma vida em casa, né? Uma vida dedicada aos filhos, cuidar da casa e ter um cargo na empresa, um cargo de sucesso. Então, muitas pessoas ainda têm esse preconceito, o que tem que ser deixado de lado, né? Porque uma mulher que estuda, que faz uma especialização, ela é tão capaz quanto um homem também que estuda e tem todas as capacitações. Então, o livro ele traz bastante essa problemática e foi bem interessante debater sobre ela. Eu não sei se isso ainda acontece, mas antigamente, nas entrevistas de emprego, era perguntado para as mulheres se elas tinham filhos ou se elas planejavam ter filhos. Esse tipo de pergunta não acontecia para homens, só para mulher. Dependendo da resposta, elas não conseguiam emprego. Pois é. Por ter filho. Então você estava em relacionamento também, né? Sim, também perguntavam isso também. Tá, muito bem, muito boa observação de vocês aí. Aí eu vou entrar já no contexto da gente isso, porque tem mais pessoas. Vou entrar com vocês falando um pouco mais, né, aqui, envelhecimento, né, e trabalho. Outro assunto também que eu achei interessante desse livro vocês comentaram muito na questão das reuniões que a gente teve, a questão do envelhecimento do trabalho, aquelas exposições que o colaborador tem, acaba que muitas das vezes ele tem um envelhecimento mais rápido. E uma das coisas que vocês situaram foi a questão do sono do colaborador, né? O sono do colaborador. Ainda hoje eu lembro que um aluno falou da questão disso. E eu até expus, né, a questão minha, né, que eu não tinha dormido muito bem, eu estava naquele dia mal, principalmente em questões psicológicas. E vocês aderiram, que é importante esse assunto, principalmente tratando dessa questão do colaborador ter aquele descanso, né, principalmente, tem um horário dele, né? Vocês aí coletaram importante esse assunto do envelhecimento. Então, essa relação, né, do envelhecimento do colaborador, ela entra muito em relação ao desgaste físico, né, naquele ambiente de trabalho. Ou seja, exposição ao sol, noite mal dormidas, né? Todo esse desgaste físico que também afeta o psíquico do colaborador, né? Então, essa parte física e psíquica, ela está sempre, né, entrelaçada. Então, ao passar dos anos, acontece esse envelhecimento precoce do colaborador, né? E quando acontece envelhecimento precoce, o colaborador ele pode sair da empresa, né? Porque a empresa enxerga ele como se ele não fosse mais capaz de exercer aquela função. E aí, quando ele envelhece mais, é difícil ele conseguir outro emprego, né? É um contrapasso assim, muito grande, porque as empresas elas querem contratar pessoas jovens, mas que tenham experiência, só que as pessoas mais velhas que têm experiência, eles acham que não são tão capazes de exercer aquela função e fica esse contrapasso muito grande. Isso. Dependendo de algumas empresas, elas podem causar esse envelhecimento, Sim. aí descarta o trabalhador, aí renova isso. É um ciclo assim sem fim. E não consegue retornar para o mercado de trabalho, né? Isso. Muitas das vezes questão. Aí acaba aderindo a trabalhos
muito pesados para a idade dele, por conta dessa falta de oportunidade em outros cargos. É bem complicado. Ótimo, ótimo, ótimo. Você que está nos acompanhando aí no Instagram, né? Está vendo aqui o show desses jovens, está vendo aí o trabalho dessas pessoas, que realmente tem para fazer a diferença aí no mercado de trabalho. Quero dar os parabéns a vocês. A gente tem muita aluna aí para convidar para falar um pouco mais. Eu quero aí dar os parabéns e que vocês continuem com esse foco, esse objetivo, e que vocês possam alcançar os objetivos de vocês, principalmente como profissional. E que esse livro, principalmente, eu vou fazer uma pergunta do que você leu, que você levou para a sua vida profissional. Dentro da leitura desse livro aí, que você coletou e dizer assim, poxa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer isso aqui agora a partir de hoje. Vocês coletarem de importante dentro da leitura, para finalizar o contexto da apresentação de vocês. Então, a leitura desse livro, em todo momento ela contribuiu para o meu conhecimento pessoal e também para eu utilizar na empresa. Então, toda essa parte da esfera psíquica eu gostei muito também para aumentar a inteligência emocional, para eu saber lidar melhor com as pessoas na empresa, me comunicar melhor e entender como eu poderia desenvolver as minhas atividades de uma forma mais eficiente, né? E também essa parte do gênero e trabalho foi algo que eu gostei muito. E o livro também traz uma série de doenças físicas, respiratórias, né? Várias doenças que também eu gostei muito de aprender e entender melhor. Bom, eu também gostei muito desse livro, ele traz muitas informações, né? A princípio, a gente pode até pensar que, em algumas partes, ele é bem técnico, né? Justamente por ele estar voltado mais para esse, ele é que diz, que é para o pessoal mais da área da saúde, né? Para estudantes e profissionais da área de enfermagem, de saúde ocupacional e do trabalho. Mas ele também traz essa informação para as pessoas que são leigas, né? E para a gente que está entrando agora no mercado de trabalho, é interessante que a gente tenha ciência desses problemas que a gente pode encontrar no ambiente de trabalho e como a gente pode contornar alguns deles, né? Eu acho que esse tipo de informação contida nesse livro devia ser disponibilizada de verdade para o trabalhador, assim, usando uma linguagem mais informal, que ele compreenda. Seria importantíssimo. E os debates que a gente fez também lá no Senac foram muito, muito bons e auxiliaram muito no nosso desenvolvimento, porque uma coisa é a gente ler sozinho o livro, né? E outra coisa é a gente debater assim, em roda de conversa, um vai ajudando o outro a compreender melhor, vai surgindo uma outra... Traz exemplos, Isso, né? cada um tem seu ponto de vista, uma experiência, então é muito bom a gente debater. Foi muito bom esse momento no Senac que a gente teve. Muito bem. Agora eu vou convidar aí os demais, né? Galerinha que está aí, do outro lado. Quero mais 3 pessoas aí, mais 3 alunos para comentar com o pessoal que está nos assistindo. Já já a gente vai lançar algumas perguntas, né? O pessoal responder, tá? E convidar aí 3 pessoas rapidamente para a gente dar continuidade aqui, falar sobre a exposição às substâncias tóxicas, né? No trabalho. Podem ir lá. Obrigado aí pela participação. Obrigada. Então, continuamos aqui ao vivo. Continuamos ao vivo aí, você que está nos assistindo. Tem quantas pessoas aí, Carol? 8. 8. Continuamos aqui ao vivo. Você que está aí do outro lado, acompanhando. Vamos dar continuidade aí à questão dos conteúdos do nosso livro. Bora lá? Só aguarda aí um momentinho, já chegou um aqui. Vamos lá. Rapidamente. Muito bem, vamos dar continuidade aqui, você que está nos assistindo. Galerinha aí que está do outro lado, se quiser acompanhar daí, ó, acompanhe. Então vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco sobre as exposições de substâncias tóxicas no ambiente de trabalho. Então nós vamos aí começar com a apresentação de vocês. Eu conheço vocês, né? Bora lá? Carlos Gabriel. Carlos Gabriel. Isabela, eu faço parte da turma de administração. Ana Clara, eu faço parte também da turma de administração. Ótimo. Então vamos lá.
Nós fizemos a leitura aí da questão da exposição às substâncias tóxicas. Né? Vocês falaram muito naqueles encontros que a gente teve, né? Contaram o caso de colaboradores que ficaram expostos a essas substâncias. Né? E eu queria que vocês relatassem um pouco mais dessa leitura que vocês fizeram dentro desse assunto. Né? Sim. Então, sobre nesse caso a exposição às substâncias tóxicas no trabalho, é uma coisa referência que a gente tem que trazer para o nosso vida, justamente para quem está ingressando hoje em dia no mercado de trabalho como nós, né? Porque no mercado de trabalho tem muitas pessoas que não sabem os riscos que vai estar sendo exposto através de, como está falando aqui, exposição tóxica, substância, entra no banheiro, o pessoal está limpando aquele cheiro de substância tóxica, inala aquilo ali e pode trazer muitos riscos à saúde, né? Então, isso é uma coisa referente muito importante para que a gente venha saber e não venha inalar, não venha se bater de cara com esses problemas. Sim. E o uso de equipamentos adequados também é de suma importância para a gente se prevenir e também evitar de pegar doenças infecciosas no ambiente de trabalho. Vale ressaltar também que cabe à empresa fornecer os EPIs necessários. Se tem uma empresa que sabe que mexe com produtos de substâncias tóxicas, precisa fornecer. E também cabe ao colaborador ter a consciência também de usar as EPIs para que nada venha acontecer com ele. Exatamente, porque hoje tem muitos casos que, mesmo a empresa fornecendo os EPIs certos, o colaborador cabe não usando eles por preguiça, ou não, isso aqui é horrível, não vou usar. E muitas vezes fica exposto, né? E pega uma doença e não é culpa da empresa, e sim culpa do colaborador. E também, né, a gente tem muito essa mentalidade, mas é uma substância inofensiva, é uma coisinha de nada. Por exemplo, quem entra, né, em uma câmara fria precisa, né, usar o jaleco, usar a bota e tudo mais. E isso é muito importante, porque o frio, né, entrar em contato com esse ambiente pode gerar até queimadura também. Exatamente. Uma das situações que eu falei com vocês. Né? Sim, porque assim, enquanto você está num ambiente, um ambiente frio, é totalmente diferente do ambiente quente. Você está na loja, como a gente trabalha no Mato Grosso, a gente estamos lá fora, já trabalhei no hortifruti. Eu vou lá, tenho que botar o jaleco, tenho que colocar luva, porque se eu for entrar numa câmara fria, vou tocar na coisa que é meu nome. Exatamente. Então, isso vai trazer, em vez de trazer benefício para eu trabalhando naquela empresa, vai trazer coisas ruins para mim, vai trazer algum tipo de doença. Então, lá no livro, né, ele situa essa questão das exposições tóxicas, principalmente exposição ao chumbo, né, que nós vimos, comentamos muito, exposição ao manganês, né, tem exatamente mercúrio, e alguns alunos lá no dia falaram de casos principalmente familiares, né, tiveram exposição a essas substâncias e acabaram tendo complicações. E esse livro também ele traz esse assunto porque é importante essa substância, você conhecer sobre essas substâncias. Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos casos reais de pessoas que não entendiam sobre essas substâncias acabaram mexendo nela ali e tendo complicações. Exatamente. O sério foi um dos grandes casos aí sobre essas exposições aí, essas substâncias. Até hoje é lembrado porque afetou muita gente, afetou uma população grandiosa na época. Então vocês falaram muito da questão, por exemplo, do uso do EPI, né? Sim, foi muito bem o EPI ele é importante, tem colaborador que não utiliza, e vocês trouxeram casos como esse. Dando continuidade aí, vamos lá, vou pegar aqui, logo que nós temos um tempo aí bem. Lá falava de doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho. Tem casos aí bem que vocês falaram muito, a questão das bactérias, dos vírus, né? Vocês falaram aí durante a medicina. As pessoas que trabalham principalmente com animais também, silvicultura, Exatamente. tem aquele cuidado em tratar os bichos bem para que quando for fornecer para as pessoas comprarem, não colocar em risco a saúde daquela pessoa. Exatamente. Sim, exatamente. E isso é uma coisa que muitas das vezes não tem acontecido, né? Por exemplo, um criatório de animais, gado, porco, etc. Se não der a comida
essencial para cada um deles, pode gerar alguma doença e passar para nós, como o corpo, ele pode passar doenças muito rigorosas para o nosso corpo, através da alimentação, né, da carne dele, porque a carne dele é muito rigorosa. E, então, através disso, tem que ter todo um processo de alimentação, um processo de fermentação, para poder passar a carne dele excelente para o consumo. E muitos funcionários, né, também acabam sendo expostos a ambientes contaminados. E é muito importante, né, a gente recorrer a isso e não negligenciar esse fato, porque é algo que pode trazer sérias consequências. Sim, e através disso, por exemplo, eu entrei no criatório de peixe, né? Tem todo aquele equipamento de TI. Eu posso colocar em mim, na minha mente, que eu posso comprar mais alguma coisa para fornecer, para ajudar na minha saúde, para não que venha afetar a minha saúde, não só com aquele equipamento que a empresa forneceu, mas sim eu posso pensar em ideias, e eu posso vir muito elevamente de cargo, mas essas ideias que eu posso trazer para aquele criatório. Essa questão aí que vocês acabaram de expor, né, a questão da alimentação, do produto que vem até o consumidor final, é uma das coisas aí que a professora Raíssa vai falar com a gente, vai comentar sobre a questão da alimentação, do alimento, do manuseio do alimento, e fala aí, vocês falaram da questão de criações, e realmente a pessoa deve tomar cuidado com isso, principalmente aí a questão da piscicultura, criador de peixe, nós tivemos exemplos aí recentes, foi uma das coisas que nós comentamos lá nos nossos encontros, né? Então foi bem ideal. Muito bem aí que vocês falaram. Vamos ver aqui o que tem mais pela frente. Aí situa a questão aí de doenças pneumáticas causadas por metais pesados, que é um dos exemplos aí dessas substâncias, né? E alguns alunos situaram a questão aquelas pessoas que trabalham lá na agricultura, né, que manuseiam lá aqueles insumos, por exemplo, né, o veneno para jogar lá na lavoura, que muitas das vezes não utilizam o EPI, né, e eles situaram bastante. E para finalizar aqui dentro desse conteúdo, o que vocês coletaram de importante que vocês veem, né, relacionado principalmente ao uso do EPI? Eu acredito que é muito importante o trabalhador ter um senso de usar e não esperar que a empresa vá. Óbvio que a empresa tem que fornecer, mas não esperar de mão beijada. Ele tem que ir atrás também, porque ele sabe que é para melhorar a sua saúde e que não venha acontecer nada com ele. Então é muito importante. É o que entra lá no final do livro, né? Expor o colaborador a diversos riscos, né? A questão de ruídos, o manuseio de equipamentos. É uma das coisas que o pessoal que vai vir analisar. Vão comentar sobre o LE, DOT, né? Essa questão de expor esse colaborador e acabar que reflete dentro dos conteúdos anteriores que o pessoal comentou. Né? Reflete na saúde mental da pessoa, reflete em diversos contextos. E o uso do EPI é necessário. Lá na empresa, vocês sabem que é importante utilizar o EPI. É importante que você sempre uma cadeira adequada, principalmente para quem trabalha com digitação. Né? Então, o Carlos, por exemplo, que trabalha no supermercado, sabe que o uso do EPI é importante. Né? É importante porque nós colocando o EPI de forma correta, usando ele, nós vamos abrir mão de muitas coisas que podem acontecer com nós. Então, e isso a gente não vai prejudicar a nossa saúde em si, vai prolongar totalmente nossa vida, né? Porque a gente está fazendo ali de forma correta. E também vai trazer benefício para a empresa. Não vai trazer problemas para a empresa e para a nossa família. Muito bem. Ótimo. Também me lembrei de um detalhe, né? Enfim, quando uma pessoa adquire, né, uma dessas doenças, é muito importante ela ter o diagnóstico e receber o tratamento o mais rápido possível, porque há substâncias que podem levar à morte. Por exemplo, o chumbo é uma substância que demora anos para sair do nosso organismo. Isso, muito bem, ótimo. Vou convidar o pessoal só para finalizar rapidamente, né, a questão da leitura do livro, fala sobre LE e DOT, lesões por esforços repetitivos, né, doenças osteomusculares aí. Vamos lá? Guardem aí que nós vamos
já finalizar com nossas grandes profissionais, né? Muito bem. Muito bem, galerinha. Bora lá. Então nós temos aqui presente a galerinha que está nos acompanhando aí. Bom dia, me chamo Maria Vitória e sou aluna do SENAC. Bem. Eu me chamo Johanna e sou aluna do SENAC. Eu me chamo Keila e sou aluna do SENAC. Muito bem. Nós vamos finalizar com a questão das lesões por esforço repetitivo, que é a LE e tem ali também a DOR. São as doenças osteomusculares ocupacionais. Classificada como uma doença profissional, né? Exatamente. Né? Doenças por o esforço repetitivo. Né? Vocês sabem como é que é, né? Nós comentamos bastante dentro das nossas reuniões. Falávamos, por exemplo, de casos, de filmes, por exemplo, Charles Chaplin, que a gente comentou muito, como fazia movimentos repetitivos e acabava que tendo reflexo sobre aquilo, né, aqueles movimentos. E vocês coletaram importante, né? E vocês refletiram sobre essa questão da lei aí, né? Porque quando ela é classificada aí como um grau maior, ela pode causar aí a dor, né? Se vocês fizerem dentro da leitura. E o que vocês podem repassar para a galerinha aí que está acompanhando o nosso podcast aqui? Que a Lé e a Dó, elas são causadas por um movimento repetitivo, como já foi falado. E aí, por exemplo, quando a pessoa está num espaço administrativo, que ela usa muito os dedos para digitar. E isso pode causar essa lesão no tecido muscular dela. A gente pode dar um exemplo também do supermercado, das operadoras de caixa, que elas passam um período. Tem muitas que entram às 8, saem às 12, às 12 e saem às 6. Elas passam muita parte do tempo do seu dia sentada e fazendo sempre o mesmo movimento. Acostumado, sempre fazer a Isso, mesma coisa pode todo dia. ocorrer lesão na coluna por ficar sentada por muito tempo, o braço também por ficar fazendo o movimento sempre. Muito bem. Vocês falaram aí dos casos da operadora. Dentro da empresa, vocês acham que é necessário fazer esse acompanhamento, principalmente porque a gente percebe que em diversos casos, principalmente colaboradores que têm uma certa indagação com a questão do trabalho, daquela rotina, né? Tá ali de manhã, de tarde, fazendo aquelas mesmas coisas. Vocês acham que era necessário, né, fazer um acompanhamento melhor? Mas sim, tanto por parte da empresa como do colaborador. O colaborador tem a consciência de não se acomodar naquilo. Você passa o dia todo sentado, mas quando você chega em casa, faz algum exercício para estimular a coluna, o braço e tudo mais, para não ocorrer as lesões. E a empresa também tem um acompanhamento melhor com o colaborador, questão isso. Ter os exames. Muitas vezes a empresa negligencia os EPIs necessários e aí acaba que o colaborador ele se lesiona e aí causa um problema muito maior. Exatamente, foi coisas que foram situadas aí. Muito bem. Lá a gente falava muita questão aí. Hoje nas empresas tem um setor que faz esse acompanhamento, né? Que é o cérebro. Lá tem esse de trabalho, tem a técnica de enfermagem que faz esse acompanhamento. E isso, hoje esse setor ele é utilizado realmente para fazer ainda mais esse acompanhamento. Claro que é preciso que tenha um esforço maior de colaborador para essa área. Por exemplo, uma empresa que tem diversos colaboradores, ela precisa ter mais de um funcionário daquela área para estar atendendo. Exatamente. Muito bem aí a questão de vocês. Então, alguns fatores podem influenciar aí. A questão das substâncias, que o pessoal comentou, pode também influenciar a questão de você estar exposto a um trabalho rotineiro daquela forma, e causar ali uma morte, por exemplo, né? E impacta a questão da utilização do EPI. Que é necessário sempre, tanto o colaborador ter consciência como a empresa também disponibilizar não só EPIs, mas como EPIs de qualidade.
convidar para cá a nossa querida professora Raíssa. Vamos finalizar aqui. Minha colega Renata, também. Vamos finalizar aqui. Bem? Bom dia, muito bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com meu colega Jailson. Bem. Ao vivo. Olá. Só para fechar o conteúdo aqui. Começar com a minha amiga Renata, chegando aqui, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos finalizar aqui a questão do conteúdo, fazer mais uma sintetização aí do que fui e falo. Falamos aí da questão da saúde psicológica do colaborador, situamos a questão do manuseio, principalmente tratando de alimentação. E a gente vai finalizar com os profissionais que entendem do assunto, a nossa amiga Renata e a Raíssa. Vamos se apresentar aí para vocês. Bom, pessoal, bom dia novamente. Meu nome é Raíssa Bárbara, eu sou nutricionista, sou instrutora de educação profissional do SENAC. Fui convidada para falar um pouquinho com os meninos hoje a respeito do livro deles e comentar um pouco sobre saúde e nutrição no ambiente de trabalho, né? A gente vai bater um papo sobre isso. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Renata, sou supervisora do SENAC, sou neuropsicopedagoga e trabalho com essa parte com os adolescentes, de estar cada vez mais trabalhando a saúde emocional, a parte de socioemocional deles. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que eles possam entender melhor como eles se sentem cada vez melhor esse desenvolvimento deles dentro da empresa, para que não ocorra nenhum problema, nenhuma dificuldade em estar dentro da empresa. Bem, ótimo. E eu sou o Jailson. Muito bem, eu vou começar pela Renata, e é exatamente o primeiro assunto do livro que comenta sobre essa esfera psíquica, né? E relata muito a questão do psicológico, da saúde mental, da ansiedade. Você que faz o acompanhamento dos alunos, principalmente faz um excelente trabalho, sabe muito bem da importância desse acompanhamento dentro das empresas, dentro das instituições. A gente não sabe o que passa na cabeça daquele colaborador, né? E é necessário que a gente tenha aquela conversa. E é de suma importância ter uma área específica dentro do setor, dentro da empresa para isso. Sim, com certeza. A área da psicologia é muito importante dentro da empresa. Seria necessário até que todas as empresas tivessem uma psicóloga para trabalhar com esses colaboradores, para contar, né, com esse apoio para que os colaboradores não tivessem tantas doenças profissionais, porque isso acarreta também afastamento, né, do trabalho. Um profissional bom a gente acaba perdendo devido à parte emocional. Então a psicologia ajuda muito, é muito importante. Então que as empresas, a gente faça esse resgate dessas ações dentro das empresas para que os colaboradores se sintam cada vez melhores, mais acolhidos, orientados. Então tudo isso vai de encontro com a psicologia. Então um psicólogo na empresa é muito importante. Os alunos também, né, como são os nossos jovens aprendizes, é importante que eles fiquem observando, né, também as ações deles, as falas que eles têm, se isso está ocorrendo durante um período pequeno ou talvez os pensamentos que eles têm ocorrem num período muito grande. Tem que procurar um profissional. Se a empresa não tem para fornecer, procurar um profissional fora, né, uma psicóloga fora da instituição, para que possa atendê-los e deixar eles com menos ansiedade, trabalhando de forma mais adequada. Então, tudo isso é muito importante, sim. Você faz esse acompanhamento aí? Eu faço esse acompanhamento com a parte de neuropsicopedagogia, né? Então, orientando mesmo os alunos na parte pedagógica, né? Diferente de uma parte
psicológico, que seria a psicóloga mesmo para atuar dessa forma. Ótimo. E realmente esse trabalho ele deve ser bem implantado dentro das instituições, das empresas, né? Porque a gente sempre comenta, né? A saúde mental do colaborador é muito importante. E o jovem aprendiz, ele vem com uma expectativa muito grande para o primeiro trabalho. E essa expectativa, talvez quando ele chega na empresa, ele depara com outra realidade que ele não consegue ainda superar, né? Tem umas frustrações que a gente precisa trabalhar pontuais com eles. Então, dentro da supervisão do SENAC, o que a gente orienta o aluno? A ter uma rotina, a escrever, a colocar essa rotina no papel para ser seguida, ou no papel, ou no celular, né, na agenda do Google, para que ela seja seguida. Orienta também em relação a sono, em relação a exercícios, em relação à alimentação. A Raíssa vai falar melhor sobre isso, mas a gente orienta que o aluno tenha uma alimentação saudável, que ele tenha um sono adequado, um horário de sono adequado, que ele tenha descanso e que ele vai se sentindo mais confortável cada vez mais dentro da empresa, para que ele possa ser um aluno criativo, ser um aluno proativo e assim facilitar ainda mais esse desenvolvimento dele socioemocional dentro da empresa. Exatamente, foi coisa que foi comentada dentro do laboratório, né? A gente apresentou aí recentemente, tem alunos que vão apresentar, que trata do exercício físico, trata da alimentação, trata da saúde e bem-estar das pessoas, né? Então a gente englobou basicamente tudo dentro de um contexto só, né? Então muito bem aí a sua explanação, minha amiga Renata, rica em conhecimento, né? E agora eu vou falar um pouco com a Raíssa. Raíssa, você que já atuou dentro do supermercado também, já sabe como é que é essa realidade, principalmente porque é preciso que você faça um acompanhamento, principalmente ali dos setores que trabalham com manuseio de alimentos, por exemplo, um nutricionista dentro desse ambiente para estar acompanhando, e tem sim, só não tem um quadro maior para fazer esse acompanhamento, né? E a questão desse manuseio desses alimentos, por exemplo, tem colaborador que para ele tanto faz, né? Não tem conhecimento daquilo e manuseia o alimento de forma errada, né? Expondo aquele alimento a vírus, né? a questões infecciosas aí. Jailson, outro dia uma amiga minha postou no Instagram e eu até printei a tela e compartilhei no meu Instagram também, porque eu acho que as pessoas ou sabem e ignoram ou realmente não sabem, mas eu não sei o que acontece. Ela postou o mamão todo cheio de moídas, né? E eu falei, e ela comentando que não sabe o que está acontecendo com as frutas, no Mateus, não sei o que e tal. E eu printei a tela e botei no meu Instagram. E eu, gente, vocês realmente não sabem o que está acontecendo com essas frutas? Porque assim, mamão, maçã, melão, a goiaba, gente, tudo é mordido por rato ali. Eu não sei se vocês sabem. Então a gente chega em casa, tem que fazer higienização com hipoclorito de sódio, ou com água sanitária, né? Uma colherinha de água sanitária para 1 litro de água, deixar ali uns minutinhos, depois lavar em água corrente, porque realmente contamina. Você pega uma leptospirose, aí você pega uma doença neurológica para o resto da vida, e o trabalhador fica ali dependendo do INSS, ali de um benefício do governo, né? E eu sempre falo isso para os meninos, gente, se atentem. Por quê? Porque eles têm a mania, muitas vezes, de eu gosto de ir para o hortifruti, porque lá a gente compra os restinhos da fruta. Eu, gente, pelo amor de Deus, que conversa é essa? Eu disse, presta atenção aqui, os ratos comem aquele negócio ali, vocês sabem, né? Porque não tem para onde fugir. A própria Coca-Cola tem um dossiê onde eles dizem que fizeram uma reunião a nível mundial mesmo, né? Todas as Coca-Colas, os polos se juntaram com a Anvisa, né? Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, em outros países tem outros órgãos de fiscalização. E se juntaram esses órgãos porque eles não tinham mais controle dos ratos, dos vetores ali, né? Rato, barata, de mosquito, são muitos vetores, eles não tinham controle. Aí juntou a Coca-Cola, juntou algumas marcas ali produtoras de extrato de tomate, molho de tomate, porque eles não tinham mais como. Então foi o que eles fizeram a vida. Então vamos fazer um estudo e ver quanto disso é prejudicial e quanto não é. Então hoje a gente sabe que até 7 pelos de rato não é prejudicial à saúde. Então todo molho de tomate tem até 7 pelos de rato. Porque a Anvisa sabe que não é prejudicial à saúde. Só que é nojento, é ceboso. E a gente sabe que não é prejudicial para a saúde do adulto. Mas e o idoso?
E aquela criança? E o adolescente que ainda está em fase de desenvolvimento? Aí eu pego no pé deles, eu sempre falo isso pra eles. Gente, vocês olham a alimentação deles. Eu falo pra eles que eu atendo meus pacientes, Jailson, professora Renata, eu atendo os meus pacientes e eles são adultos. E eu falo pra eles, olha gente, vocês são adultos. E adulto faz o que tem que fazer. Eu não posso ir na casa de vocês e mandar vocês saber alguma coisa. Eu não vou fiscalizar vocês. Eu não sou policial, eu não vou ficar fiscalizando vocês. Vocês vão ter que fazer. Ou vocês fazem por bem e vão ser saudáveis, ou vocês vão fazer por uma doença. Agora, os meninos da aprendizagem lá no Sinac pegam muito chata com eles. Porque eu vejo eles comendo bolacha recheada o tempo inteiro, refrigerante, suco de caixinha. De tarde eles se juntam para fazer um lanche, o salgado, frito o tempo inteiro. Um salgadinho de pacote. Eu falo, gente, vocês não se juntam para trazer uma fruta. Aí, às vezes a gente vai fazer uma confraternização, eles já ficam todos ansiosos para levar pão recheado, para levar salgado, refrigerante. Gente, vocês vão trazer uma fruta, vocês não comem uma verdura. Aí depois eles chegam falando que estão fracos, que eles não têm força. Professora, aquele trabalho está me sugando. Professora, não estou gostando que aquele trabalho está me sugando. E é como a professora Renata chega no ambiente de trabalho e acha uma realidade completamente diferente. Gente, o ambiente de trabalho, ele é estressor. Ele é naturalmente estressor para a gente. Ele é antinatural. Trabalhar não é natural para a gente. Trabalho, ele vai contra o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele é um órgão poupador de energia. E no trabalho, o que é que a gente faz? Gasta energia. Porque você precisa pensar, você precisa se movimentar. Então, ele é antinatural trabalhar. Então, já estressa só a gente levantar cedo e sair de casa. E os meninos, não tem nenhum aprendiz que só estuda. Todos eles estudam e trabalham. Ou ainda estudam na escola, ou já estão na faculdade. Então, é muito estresse. Aí vem a perda de sono, aí vem a ansiedade, os ansiosos perdem muito sono, não dormem bem, aí o intestino não funciona, aí tem os problemas emocionais relacionados à família, aos relacionamentos familiares, aos relacionamentos amorosos, aos relacionamentos de amizades, aos laços de amizades. Gente, é muita coisa para o aprendiz. Aí eles não cuidam da alimentação, não fazem uma atividade física, não dormem bem. E põe tudo a culpa no trabalho. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ter consciência que não é só trabalho. A gente precisa cuidar do nosso corpo, porque se a gente não cuidar do nosso corpo, ele vai cobrar. Pensando, né, Raíssa, que eles estão 4 horas no trabalho, né? Então, 4 horas. Exatamente. Eles estão começando a vida agora, né? Conhecendo como que é o trabalho, o mercado de trabalho. Então, por isso que já eles são jovens aprendizes que vão para a escola, que vão para o Senac, 4 horas de estudo e 4 horas de trabalho para ir se adaptando a essa nova realidade deles. Exatamente. E essa nova realidade tem que ser mantida com a alimentação saudável, tem que ser mantida com uma rotina saudável, Exatamente. com exercícios, porque se caso vão permanecendo no mercado de trabalho por mais horas, aí sim começa a entrar essas doenças profissionais. Isso. Porque aí não cuidou quando podia e depois vai ter que cuidar, como você falou, em uma doença. É uma doença. Eu falei, vocês têm que aprender a se cuidar desde cedo. Porque tá aí, professora Renata e professor Jair, isso é exemplo dos nossos pais, dos nossos avós. Eles estão cheios de doenças, de cânceres que a gente nem imaginava que era possível existir. Gente, o professor já citou a questão dos hospitais. Eu trabalhei quase um ano no hospital, é desesperador o hospital hoje em dia. Você passa nos corredores, não é aquele ambiente silencioso. É um ambiente que o pessoal grita, porque o câncer hoje em dia, ele é tão agressivo por conta da mutação genética. Por quê? Porque hoje em dia a nossa alimentação ela é muito industrializada. A base da nossa alimentação antigamente era o que? Da roça. Era arroz, feijão, abóbora, era machixe, era quiabo, era da horta. Hoje em dia a gente vai para casa, chega em casa com as compras, ao invés de guardar mais compras na geladeira, guarda mais compras no armário, na despensa. Por quê? Porque é mais pacotinho, é mais saquinho do que fruta, verdura, do que mais alimento natural. Então, o que aconteceu? O nosso corpo teve que se adaptar, só que foi uma adaptação péssima, super negativa. O nosso DNA, literalmente, ele mudou, sofreu uma adaptação gênica, que é o que a gente chama de nutrigenética, sofreu uma epigênese,
sabe, negativa por conta dessa alimentação com base em ultraprocessados. E aí, o que acontece? As doenças eram muito mais agressivas. O diabetes hoje em dia ficou bananinha comparado às doenças que se tem hoje em dia. Então, os tumores, os cânceres de hoje em dia, eles são muito agressivos. Aí você passa nos corredores dos hospitais, é aquelas pessoas gritando. Por quê? Porque o câncer é machucando. As células cancerígenas são tão agressivas que ficam matando as células imunológicas e dói. As pessoas dizem que dói. E não tem nada que a gente possa fazer. Faz o quê? Fica dando morfina, mas chega um momento que a medicação não faz mais efeito. É só você esperar a pessoa morrer, porque não tem mais nada que a medicina possa fazer. E aí as pessoas simplesmente não mudam. E os médicos, hoje em dia, até os médicos já falam, gente, não é medicação, é mudar o estilo de vida. É o sono, é uma atividade física, é parar de comer tanto alimento ultraprocessado. Não, a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente vai eliminar completamente isso, porque você vai viver numa bolha, só se você se isolar. Não tem como a gente parar de consumir todos esses alimentos. Né? Uma vez ou outra vai surgir aí esses alimentos, mas eles não podem ser a base da nossa alimentação. A base da nossa alimentação tem que ser bicho e planta, né? Mais natural possível. E é isso que eu bato na tecla com eles, com os meninos, para evitar essas doenças profissionais do trabalho. Eu espero que eles tenham aprendido isso depois da leitura do livro, né? Muito bem, vocês duas sintetizaram aí o nosso conteúdo. Agradecer a presença de vocês. Obrigada. Agradecer a todos os nossos alunos que realizaram a leitura, que compartilharam dentro dos nossos encontros. A galerinha que veio para apresentar. E você que está aí nos assistindo, que acompanhou durante todo esse momento as nossas conversas aqui. É isso aí. Valeu a todos. Parabéns Até pelo mais. trabalho também, professor. Realmente, excelente. Agradecer a professora Raíssa, a professora Thaís, que está lá no SENAC, no nosso posto de atendimento, com os nossos alunos também, assistindo, né? A professora Ariadne, nossa gerente de exercício, a professora Maria Carla, que também acompanhou esse trabalho, e o professor Jailson, que explanou muito bem, foi esse debate. Parabéns, professor Jailson. Obrigado. Agradecer ao Unibalsas pelo espaço, viu? A professora Camila, que nos disponibilizou. Exatamente. E o Gabriel, que está aqui nos ajudando, né, Gabriel? E a todos os alunos que participaram e leram os livros, debatemos. E o final foi show mesmo. É isso aí. Legal. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu. Tchau. Obrigada.